Meus amigos, amigas, bom dia. Tá? Estamos iniciando mais uma live. Aqui eu acompanhado de os meus escudeiros aí, ó, fiéis, né? Eles são muito fiéis comigo, né? Principalmente na hora do almoço, sim, da janta, né? Daí eles estão ao meu lado e aí eles se manifestam, né? Todo aquele carinho, né, que eles têm por mim, né? Nesse momento, daí a gente vê, mas enfim, faz parte, né, pessoal? Mas hoje, o que nós vamos falar hoje? Nesse universo de assuntos, né? Lá em Santa Catarina. Olha, Santa Catarina está passando por uma fase complicada, né? Problema aqui, ali, há pouco deu uma tormenta lá, muita destruição, muita destruição. Em Jaraguá do Sul, parece, né? A gente, inclusive, tem um carinho especial por Santa Catarina. Eu umas duas vezes, pelo menos duas vezes, eu viajei para lá pensando em trocar de estado, né? Virar um catarinense, um barriga verde. Uma vez fui para Joinville, né? E aí fiquei um pouco lá e dei uma sondada. Outra vez eu fui para Florianópolis, aluguei uma pensão lá para ficar um mês, mas durou menos de uma semana, eu voltei. Então é isso aí, né, pessoal? Sem contar as viagens, Garopaba, né? Quando era mais novo, né? Garopaba era um point, né? Embora que eu não fui muito assim, não tinha muito dinheiro, na verdade, né? Família pobre, teoricamente pobre. Meu pai é um alfaiate, começou do zero. Meu pai começou do zero, ele veio de Campina das Missões. Olha aí, pessoal, nós que estamos vendo aí surgimento de novas empresas, a Avan se instalando em Santa Rosa, vamos pensar também, vamos fazer uma análise aí que o trabalho, né? O trabalho é uma coisa nobre, né? Esse nosso, o presidente, o chefe, no caso, o líder da Havana, ele está trazendo, né, uma parte da vida dele para cá, né? O pessoal vai conhecer, vai se dar, vai se relacionar, porque é uma conquista, né? Uma pessoa instalar uma loja, né, desse porte é porque é uma conquista, né? A gente respeita e valoriza. Mas aqui em Santa Rosa nós temos bons exemplos também para citar, né? O meu pai é filho de agricultor, né? Vamos aqui pegar um pouquinho mais de informações, né? Meu pai, filho de agricultor, imigrantes, né? Olha só, Luciano Heng, é o dono da Van, possui uma fortuna estimada em 13,4 bilhões. É um homem rico, um homem rico. Vamos ver aqui. Luciano Heng, então, surgiu lá em Santa Catarina, né? Nasceu em Brusque, né? Tem 2 filhos. O que mais podemos dizer? Qual a história de Luciano Heng? Vamos ver. Aos 17 anos foi admitido na fábrica de tecidos Carlos Renault, onde seus pais trabalhavam.
No início dos anos 80, aos 21 anos, comprou uma empresa de tecelagem em Santa Cruz. Então, quer dizer, uma pessoa que tem uma história, né, pessoal? Porque não é só pensar assim, quem é o mais rico, quem tem mais dinheiro. Não, isso aí eu acho que é até uma visão meio deformada que as pessoas fazem hoje, né? Mas é dignificar o trabalho, né? É um homem que ele conquistou um patrimônio grande e tudo. E vai fazer parte de Santa Rosa, né? Ou seja, ele vai conhecer um pouco da nossa história, né? Santa Rosa é uma cidade que começou com imigrantes que vinham de mala. Eles traziam umas malas bem características, umas malas de couro, né, resistente. E aquilo ali praticamente o capital inicial das pessoas, era uma mala, umas roupas, e seu conhecimento e sua fé. E sua fé, né? Não vou exaltar demais o meu pai, mas a gente pode citar como exemplo, né? Estava lá no interior, as primeiras vezes que ele veio para a cidade, lá do interior, ele vinha de bicicleta. Ele ia atravessando assim, né, economizando, né, encurtando o caminho, né, passando por um lugar, por outro e tal. Chegava aqui e tal. Eu sei de coisas que agora, há poucos dias, a minha mãe me contou, que eu não sabia. Aqui onde está trabalhando agora o Davi, a imobiliária Davi, na Guaporé, ali era uma pensão, sabia? Essa casa que o Davi, o irmão dele, o Davi e o Darcy, né? Para quem não sabe, o Darcy era o líder lá da banda, uma banda que tinha aí, uma banda musical, né, vamos dizer, gauchesca, né, os legendários, né? Então, ali era uma pensão. E ali, por exemplo, o pai do nosso prefeito, né, do Anderson Mantei, na época, ele se alimentava, era amigo do meu pai. O pai do Anderson Mantei era amigo do meu pai. Eles se davam bem e tudo. Ele tinha uma origem, ele era, vamos dizer, um cigano, né? Pessoa, ele tinha essa descendência, né? Mas era uma pessoa, sim, legal. Meu pai gostava dele, eram amigos. Depois, mais tarde, ele veio a conhecer a mãe do Anderson, né? Nasceu o Anderson, hoje é o nosso prefeito. Então, o que mais? Então, né, o Anderson prosperou, estudou na PUC, em Porto Alegre, né? Seguiu o caminho dele. Eu fui para Santa Maria, estudei em Santa Maria, muitos aqui na cidade, né, se formaram em Santa Maria, hoje são engenheiros, médicos, né? Várias funções. E aí o que? Né? E aí é parte da nossa história, né? Que eu não sabia. Daí meu pai veio do interior, se alimentava nessa pensão. O irmão dele tinha uma casa aqui do lado, quase do lado. Naquela época não tinha prédio. Aqui não havia prédio. O que havia ali no centro, algum prédiozinho ali de 2, 3 andares. E naquela época uma pessoa que levantava uma casa de 2 pisos já, o pessoal meio que se surpreendia, porque era escasso, o dinheiro não era tão fácil.
Surgiu comércios aqui na cidade, os mais fortes, né? Havia 2, 3 comércios fortes, Ferramis, o Lunardi, né? E ficava por aí. Né? Não tinha, né? Aí com o passar do tempo, as indústrias e tudo, né? Mas é um preço a pagar, né? O Luciano Hang também pagou um preço. Aqui na cidade nós temos história, né? Não é assim, chegou e enriqueceu, não. A história, por exemplo, da colheitadeira Ideal, que começou, né? Era nacional, era aqui da cidade, eram projetistas, um argentino, um descendente de um imigrante meio russo, e tinha mais uma pessoa aí, eram 3, né, que iniciaram, fizeram o projeto, copiaram daqui, copiaram dali, e fizeram a máquina. Quer dizer, nós aqui, através desse pequeno município, nós influenciamos lá em tantos lugares, né? A tecnologia naquela época foi servindo de instrumento, prosperidade para muitos lugares. Hoje nós temos aqui a Ideal, né? A Ideal não, a ACO é uma extensão de tudo aquilo que foi feito no passado. Hoje nós temos a ACO. Tecnologia de ponta, isso, mas aquilo ainda tem questões, vamos dizer, prioridades que a indústria talvez vai ter que rever, né? Será que nós vamos pensar só em máquinas para grandes produtores agrícolas? E os médios, né? Como é que fica? Então tem muita coisa, né? O Luciano Hang vai chegar aqui, ele vai se deparar com muita coisa aí, né? Nós temos várias nacionalidades, descendentes de pessoas de várias origens, etc, né? Sabemos lá que Santa Catarina também tem, né? Então, o trabalho, né? O trabalho é um instrumento de transformação. Cada um se dedicou, aprendeu. Eu, no caso, eu fico pensando assim, parece que é tão pouco tempo a gente viver, né? 40, 50 anos, a pessoa já está meio que já fora de mercado, já pensando em terminar, né? Mas o tempo voa. O tempo que eu fui a Santa Maria estudar, né? 5 anos, né? Despesa, alimentação, transporte, né? Moradia, hospedagem, tudo, roupa, comida. Os fins de semana também tinham as despesas extras e tudo. Meu pai, minha mãe, né? Me sustentando, assim como eu, muitos outros, né? Também tiveram que se sacrificar. Essa história de bênção fácil não existe. Tem que lutar, tem que se esforçar. Se formar, por exemplo, numa faculdade de comunicação visual, para muitos assim, pô, né? Fazer desenho, charge, ou fazer anúncio em jornal, isso é uma coisa meio, sabe? Mas é uma coisa importante. Através da comunicação, hoje tu tá ali expondo ideias, pensamentos, tu tá mudando uma situação às vezes. E muito mais agora, né? Que nós estamos aí direto, celular, imagem e se alimentando de informação direto. Né? Consciência também política. O cara que tem consciência política, ele não é bobalhão assim, que vai no papo de qualquer um. Também ele influencia, ele tem uma posição, ele tem um pensamento. Essa história de ideologia também não é, sabe, ideologia. Ideologia é experiência de vida. Tu vai escolher, tu vai tomar decisão, tu vai, né? Nós somos seres políticos, não é? O Luciano Hang é um ser político, né?
Ele pendeu, ele creia, ele acredita nessa linha, nessa base, nessa doutrina, nessa visão. Tudo bem, beleza, mas tem pessoas que são um pouco diferentes, tem outro pensamento. Então é tipo assim um relacionamento que vai começar na cidade, o Luciano vai fazer parte, né? Vai ter pessoas que vão ser mais identificadas com ele, outros um pouco menos, e faz parte, né? Então hoje a live, né? Eu tava pensando assim, pô, agora vamos ver que horas é, deixa eu ver exatamente. São 3 horas, mas 3h20. Mas 1h30, 2 horas atrás, eu sentei aqui, eu estava cansado. Eu estava desanimado, eu estava pensando, o que eu vou trazer, que assunto eu vou trazer? Porque eu me propus a falar muito questão espiritual, né? O que eu vou falar? Aí disse, não, eu vou deitar, vou descansar um pouco. E quando eu deitei, eu fiquei pensando, não, mas vem cá, eu desanimar, desistir, eu ficar, sabe? Eu não posso. Aí fiz uma oração, pedi força, graça, né? E Deus me renovou, me fortaleceu. Porque eu vou mostrar que a minha carne abatida, assim, né? Sem ânimo, não. Estamos bem, estamos fortes, vamos lá. A Bíblia fala, né? Nós temos que influenciar, no bom sentido, né? O desânimo não faz parte, tem que ser firmeza, coragem, né? Virtude, tudo. Né? Mas não sabemos, né? Os desafios que vem aí, né? Santa Catarina, por exemplo, enchente, problemas aqui, ali, né? Aqui no estado também. Essa pandemia também, né? Os prejuízos que empresas tiveram. Né? Se for botar tudo na ponta do lápis, Deus livra, né? Mas dos males o menor. No Brasil, não estamos em guerra, não temos terremoto como no Japão, como na Ásia, em tantos países. Né? Estamos aí. E vamos compartilhar, né? Vamos seguir compartilhando. Né? A questão é assim, ó. A fé, né? Acreditar. Né? A pessoa, quando ela perde a fé, aí não tem mais nada o que, né? A pessoa, mesmo político, né? Perde a fé, aí ele começa a ver lobisomem em toda parte, né? Mas se ele tem fé, ele segue em frente, ele persevera, ele vence, ele tem uma palavra boa, né? Até pela questão que eu estou abordando no trabalho, o empresário, né? Se ele tem fé, ele estimula, ele motiva as pessoas, né? Não é? O empresário é o cabeça, ele está ali, o dono da empresa, ele vai começar, ele vai influenciar. Não é só o salário. Muitas vezes a pessoa trabalha num lugar, mas ela não está com o coração no trabalho ali, né? Porque, né, não, sei lá. Agora, quando o empresário cativa o funcionário, né? Aquela pessoa que está ali trabalhando, é uma bênção, né? Aí a empresa cresce, a empresa é um ambiente alegre, feliz. Então tem a questão, né, da liderança, né? Mas assim, falando sobre a minha cidade, né, nós temos muitas coisas aqui, né? O frigorífico, né? Chegou um ponto assim que buscaram
animais, né, tipo exemplares, já geneticamente mais evoluídos, né, aperfeiçoados, de avião, né, coisa que na época, né, então, outra coisa, padrão hoje, a qualidade, né, a nossa empresa aqui, o frigorífico, né, exporta carne para o mundo todo, padrão genético, o conhecimento técnico é coisa espantosa. Mas não é questão de 2, 3 anos, isso aí é anos, é uma história. Então o nosso Luciano Hang aí vai se deparar com muita coisa, né? Vai conhecer muita coisa, né? O meu pai, vou dar um exemplo, né? Na verdade ele aprendeu costura, um curso de correspondência. Quer dizer, não sabia quase nada. E aí veio, trabalhou um tempo naquela época, funcionava assim, o aprendiz, o patrão lá dava uns troquinhos, né, para o aprendiz. E o aprendiz ficava ali 1 ano, 2 anos, 3 anos aprendendo. E o ofício que meu pai escolheu qual era? Costura. A costura é algo muito delicado, cheio de detalhes. Aí meu pai foi aprendendo, quando ele abriu o negócio dele, a alfaiataria dele, começou e foi. Lá adiante, né, vamos dizer que ele começou a ter retorno, cresceu, evoluiu, tá? Viu um pequeno capitalzinho. O meu irmão daí, né, estudou na Rússia, queria fazer medicina, não teve muita chance, porque, sei lá, não era bem o chão dele, né? Mas de qualquer maneira ele aprendeu muita coisa. Daí ele voltou e ele tinha, sei lá, uma quedinha lá para costura, foi aprendendo com o pai e tal e tal. Quando o meu pai parte, morre. E aí eu pensei, mas o meu irmão assumir, né, esse ofício do meu pai, eu quase não acreditava. Quase eu não acreditava. Porque o nível de complexidade, tem a questão, tem o oficial que faz a costura, tem o alfaiate que corta, né? E quando vi, meu irmão foi indo, e meio que daqui, dali, uma mãozinha daqui, outra mãozinha dali, né? Pessoas que se dedicaram, que se esforçaram. Eu posso citar aí o Lino. O Lino era oficial do Barrichello, a cidade toda sabe, né? Os mais antigos. Ele ajudou muito meu irmão. Chegou um ponto lá que ele também se enfermou, morreu, né? Mas foi vital o Lino para o meu irmão seguir trabalhando, né? Fazendo os casacos, ajudando. Nós tínhamos compromisso todo mês pagar aluguel, e pagar tecido, e pagar isso e aquilo, e conta, enfim. E foi uma luta para manter essa alfaiataria funcionando. Aí quando o Lino partiu, tinha um outro senhor, um senhor já de idade, né? O Ney, né? E o Ney, com os problemas pessoais dele, gostava de uma bebida, tomava volta meio um pilequezinho, caía, meu irmão tinha que buscar, né? Tinha que dar banho às vezes nele. Então, essa história, a pessoa chega e vê só uma fachada de uma loja, que bonito, né? Ainda tem alfaiate aqui, que legal. Mas não sabe o preço que foi pago para manter, né? E lá adiante, quando vê, né, a gente ajudando, se esforçando, apoiando o irmão, enfim. Quando eu comecei a notar que o meu irmão começou a caminhar sozinho. O Lino partiu, o Ney partiu, problema de próstata. Foi operado, mas não sei o que, problema, enfim, né? Partiu. Mas eles lutaram, eles lutaram, ajudando meu irmão, né? Eles pagaram um preço.
eu hoje, assim como servo de Deus, que eu penso que sou, né? Lógico, né? Eu tenho que me posicionar. Ora essa, então eu vou esquecer que, né, do tempo que passou, as lutas, tudo, não posso. Eu orei muito pelo meu irmão e tudo, lembro do Ney, lembro do Lino, das famílias deles, de costureira que trabalhou para nós, a Isolde e tantas pessoas que foram vitais, né? Hoje meu irmão está trabalhando. Meu irmão conseguiu absorver o conhecimento do Lino, do Ney. Hoje o corte do casaco dele é um corte, não é como do passado, na época do Lino e do Ney. É melhor. A entretela é outra. O processo, né? Fazer a gola, enfim, é mais moderno. O pessoal não sabe, mas é. Então, é o trabalho, como estou dizendo, né, pessoal? O pessoal, aparentemente, não, normal. Mas por trás tem uma história, tem luta, tem batalha. Né? Então, nós desejamos que o Luciano Heng aí se alegre com a sua loja aí, né? Que o Espírito Santo ajuda ele também, né? Porque sem Deus não funciona, viu, Luciano? Se tu não bota Deus acima de tudo, vem ali uma crisezinha, vem um prejuízo enorme, a tua empresa vai à falência. É tão fácil hoje. É tão fácil, é problema daqui e dali, depois, né? Algum erro, de repente, de decisão lá pode, lá adiante, acarretar, né? Problemas grandes. Então, se firmar na palavra também, né? A pessoa que não bota Deus à frente dos negócios, olha, eu diria assim, o melhor seguro, né, que a pessoa pode fazer é confiar em Deus, né? E outra coisa, por tu ser rico, né? Por tu ser rico, tu tem que pensar, né? Se o teu lucro lá não tem que dar uma parcelinha lá, né? Investir na obra de Deus. Hoje em dia tem missionários que às vezes vão encarar lá uns desafios bravos, lugares terríveis, às vezes uma ajudinha, né? Um dinheirinho ali, né? É muito importante, né? Nós temos aí, como igreja, né? Eu tomei essa decisão de trabalhar para Deus, né? Mas eu vejo, né, o potencial de Santa Rosa, né? Uma cidade rica, Deus pode requerer, né? E aí, cadê os meus patrocinadores? Quem é que vai investir na obra? Né? Nós sabemos que a mão de Deus ela cuida. Uma empresa, por exemplo, que o chefe, o líder, ele se identifica com a palavra de Deus e faz alguma coisa para Deus, Deus tem compromisso. Deus tem compromisso. Né? Agora, se o cara é lá, se pende lá para o outro lado, e faz isso, e faz aquilo, e acha que, né? Quando vem os problemas. Né? Então eu sempre tenho essa visão de Santa Rosa, uma cidade próspera, abençoada e que tem compromisso, que Deus tem planos para essa cidade. Né? Porque estamos profeticamente nos últimos dias, não somos tolos, não estamos aí iludidos, né, com nada. Nós sabemos que os dias difíceis virão, então é importante, né, nós, né,
se dar conta disso, né? E saber se posicionar bem, né? Abraão era um homem rico. A Bíblia fala que tudo que ele fazia prosperava, né? Jacó lá, quando foi lá, né, lá buscar a noiva dele, a esposa dele, ele prosperou mais que os outros parentes lá. Os caras ficaram enciumados. Pô, mas o cara, em pouco tempo, ele tem um monte de gado, de ovelha, de cabra, sei lá o que, camelo, não sei o que tinha naquela época. Ele enriqueceu, né? Quando ele saiu lá dos parentes lá, que ele ficou tempo lá e casou com Raquel e ganhou mais a Bia lá e mais o que, ele saiu com vários, já uma família enorme lá, parece que era 12 pessoas, e saiu lá com um monte de bens, né, de animais e tudo mais. Deus abençoa. Essa história tem muitos que vendem um Deus assim, miserável, sabe? E assim, vou dar R$5 ali para ele comprar um pão. Deus prospera, abençoa, né? São tantos exemplos, né? Às vezes o empresário é meio, sei lá, aí tem uns grupos aí, né, que querem fazer parte do nosso grupo e nós vamos. E às vezes não é bem assim. A promessa não é tão fabulosa, não. Entendeu? Aparentemente parece que é, mas não é. Nós temos muitos exemplos de empresários que foram dizimistas. Eu até nem entro nessa questão do dízimo, né? Porque é um mandamento lá, sei lá, alguns não aceitam, mas eu digo assim, um cara que cooperou, né? Cooperou com a obra, cooperou, apoiou, quando precisou alguma coisa lá, ele estendeu a mão. Deus vela muito por isso. O cara que tem um coração aberto, generoso para Deus, melhor coisa que existe, né? E aqui a nossa cidade tem esse dom. O pessoal é generoso. Então, são palavras, né, que eu estou trazendo aí, né? E espero que possam produzir frutos, né? Aí de repente o empresário lá recebe lá uma correspondência, né? Fotos, um vídeo, né? Olha a obra aqui, aqui em Guiné-Bissau, né? Foi construída a igreja, foi construído o templo, nós temos o orfanato e as crianças e tudo. Quando vê, o empresário se alegra. Ele vê os frutos, ele vê de Deus muito mais. Porque nós sabemos que Deus tem galardão. Aí quando o empresário é ganancioso, é isso, é mais aquilo, é meio mafioso, vai chegar naquele dia, Deus vai dizer, pô, mas tu não fez nada por mim. Que eu não tenho nada para ti. Não tenho nada para ti. Tu se associou lá com aquela gente que faz tudo diferente, que nunca precisaram, nunca pediram, sabe, algum conselho meu. Então, né? Vai chegar um dia que Deus vai retribuir, né? O pessoal pensa assim, não, que Deus não vê nada, que não vai acontecer nada. Vai acontecer. Olha aí, pessoal, o que faz é eu pegar um pouco d'água aí, ó, com a boca seca, né? Então é isso aí, pessoal, né?
Porque antes de ser empresário, de ser homem rico, de ter conquistado bens e patrimônio, a pessoa tem uma alma. A pessoa tem uma alma. Já pensou? Não? Todos somos iguais. Então é isso aí, né, pessoal? Vamos encerrar a nossa live tocando no tema trabalho, né? E que Deus dê maturidade, sensibilidade, né? Que o Espírito Santo, né, toque nesses homens de capital, de dinheiro, né? Porque a Bíblia diz que o dinheiro não é o problema. O problema é a pessoa amar o dinheiro, colocar o coração no dinheiro. Aí já não é mais uma bênção, aí já é uma idolatria. Né? Eu fiz aqui uma live que fala idolatria. Idolatria ao dinheiro. Não é só a santa, não. Tem idolatria ao dinheiro. Né? O meu Deus é o dinheiro. Então, né? E Deus abomina isso, certo? Vamos encerrar. Olha, nós estamos aqui, ó, passamos 2, 3 safras, fracasso. Além da pandemia veio chuva, veio calor, veio isso, veio aquilo. O interior aí, prejuízo, né? Se refletiu na economia, em tanta parte, né? Meu tio, tem um tio aí que esse dia eu conversei com ele, olha, 3 anos de prejuízo. Então agora está surgindo aí uma perspectiva de uma boa safra, né? Então é uma coisa boa, né? Mas quem é que dá boa safra? Né? É a chuva, é o vento, é o tempo. Aí ó, nós não temos, né? Nós não conseguimos garantir nada. Se não é Deus, né? Se não é o Espírito Santo, não acontece nada, é prejuízo. Na Santa Catarina agora chuva, destruição aqui também, em tantas partes, né? Então eu acho assim, nós temos que refletir, né? Também pensar o que nós fizemos do nosso dinheiro, né? Será que nós sabemos dar graça a Deus pelo que temos também, né? Tanta coisa. Então tá, pessoal, esse assunto é quase inesgotável, né? Vamos encerrar. Então fiquem em paz, Deus te abençoe, amém.